Fala pessoal, eu sou o Rai Gomes, sejam bem-vindos ao meu canal. E antes de começar o conteúdo desse vídeo, eu queria que você que não é inscrito aqui no canal se inscreva, deixe o seu like, pode deixar o dislike também se não gostar do vídeo. E antes de começar, se você tiver eu queria deixar o recado, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa a acrescentar ao conteúdo desse vídeo, fique à vontade para deixar nos comentários. E vamos para o conteúdo. Então, gente, o vídeo de hoje é sobre qual é a minha opinião do segundo dia do Enem 2021. E antes, eu quero mostrar uma coisa para você, né? Essas são as minhas provas do Enem 2021. Dois cadernos rosa, né? Os 2 dias seguidos eu peguei caderno rosa. E em 2020 eu também peguei 2 cadernos rosa, de 2 dias seguidos. Eu achei isso interessante, curioso. Mas então, vamos para a prova do segundo dia, né? Eu pontuei pelos gabaritos preliminares aí bem menos em Ciências da Natureza do que o ano passado. Ano passado, nos gabaritos preliminares da vida, eu fiz 24 pontos e nos gabaritos preliminares desse ano eu fiz 18. Já em matemática, no ano passado eu fiz 14 e esse ano eu fiz 16. Ou seja, uma queda aí bastante grande em Ciências da Natureza. Então eu já estou esperando uma nota baixa em Ciências da Natureza. Eu achei a prova de Ciências da Natureza mais difícil, né? Eu achei algumas questões um pouco mais técnicas, complexas, né? Algumas questões de cálculo de Ciências da Natureza que exigiam um raciocínio, uma interpretação, né? Um pouquinho de tempo, de paciência. E eu confesso a vocês que eu não estava com paciência, nem no primeiro dia, nem no segundo dia, né? Eu fui fazer o Enem meio que forçado, porque eu estava cansado, estressado, estou com um cansaço mental muito grande. Tipo assim, o meu estado de espírito para esse Enem não chega nem perto do meu estado de espírito para o Enem anterior. Esse ano eu fui muito mais desgastado emocionalmente, cansado, ao ponto de chegar um momento lá na prova que eu estava tão desnorteado que nem lembrar como fazer uma multiplicação eu estava lembrando. Eu precisei ficar um tempo assim parado na questão para poder conseguir resolver. Eu não sei se eu tive o Covid e isso é uma consequência do Covid, né? Isso me causou algum dano. Pode ser que seja, porque não é normal. Né? Isso não é o meu normal. Normalmente eu conseguiria, por mais que eu ficasse nervoso, tivesse apreensivo, mas eu conseguiria me concentrar e fazer a questão e tentar a questão. Então tiveram várias questões que eu julguei que eu saberia fazer, mas eu não consegui parar para me concentrar para fazer ela, porque eu já estava, minha cabeça não estava muito boa. Eu não sei se foi porque eu tomei uma Coca-Cola antes de entrar, e assim, o meu índice de glicemia, né, minha glicose, ela está muito alta, e geralmente quando eu tomo alguma Coca-Cola é sempre zero açúcar, já para não aumentar a glicose, eu tomei uma Coca-Cola normal, então eu fiquei pensando, meu Deus, será que não foi isso que aumentou a glicose no meu sangue e estava afetando a minha cabeça ao ponto de eu não conseguir me concentrar? E aí, enfim, sobre o Ciência da Natureza, a questão que eu achei mais legal, né, foi a dos búfalos, né, que a resposta era mapeamento genético, né, a 99 eu achei legal. Era um conteúdo que se você entender um pouquinho de genética você consegue responder. Agora, a questão que eu achei mais complicada foi essa questão do planeta, né? Uma das, assim, não em termos de interpretativo, porque era uma questão mais de interpretação, mas que eu fiquei muito encucado com ela, né? Porque esse poema ele falava, né, que era em relação ao planeta Terra, né? O planeta que o poema se está falando, ele é em relação ao planeta Terra, ele é um pouco
menos que o Sol, né, em termos de distância. A distância em relação ao nosso planeta, a distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado. Ou seja, na minha interpretação, a distância entre o planeta citado no poema e o Sol é uma distância um pouco menor do que a distância entre a Terra e o Sol. Aí eu ia lá. Qual é a distância entre a Terra e o Sol? 1 UA. Quais são os planetas que têm a distância um pouco menor do que 1 UA? Mercúrio e Vênus. E se eu fosse puxar para uma questão aí de tamanho, talvez Marte ali, mas Marte é 1,5, né? 1,5 de distância do Sol, distância entre Marte e o Sol. Então talvez ali a distância entre a Terra e Marte fosse um pouquinho menor do que a distância entre a Terra e o Sol. E aí os gabaritos preliminares estão dizendo que a resposta é Saturno, né? O do Me Salva, pelo menos. E aí eu olho, Saturno está aqui, 9,6 UA de distância do Sol. 9,6 é muito, muito, muito maior do que 1. Não é? Não é pouco menos que a do Sol. A distância em relação ao nosso planeta amado, pouco menos que a do Sol, ele está distanciado. Pouco menos que a do Sol. Então eu fiquei confuso. E ao mesmo tempo, a única que tinha a densidade menor que a densidade da água era Saturno, 0,7, né? Porque a densidade da água, em regra, assim, geralmente ela é 1. Né? Ela é 1, 0,9, enfim. Mas está ali, mais próximo de 1. E eu fiquei muito confuso nessa questão. E eu chutei Mercúrio e acabei errando. Eu acho que eu errei, enfim. É uma questão que eu achei muito chata e confusa. Talvez o problema tenha sido esse cordel. Eu não sei vocês, como foi que vocês responderam. Também não assisti às correções comentadas, mas me deu bastante nó na cabeça essa questão. Algumas de genética que caíram, essa 105 de RNA, o GU, eu não lembro mais disso, faz muito tempo que eu vi isso no ensino médio. Tem essa questão de física, eu achei ela um pouco complexa, né? Exige um raciocínio muito maduro de física, né, para a pessoa conseguir resolvê-la. E uma coisa que eu percebi, gente, é que eu vi questões de biologia em geografia, né, no primeiro dia, e eu vi questões de matemática em física e de física em matemática. Eu achei interessante. Teve uma questão aqui que eu fiquei pensando, cara, não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que tem esse conhecimento, que foi a questão a 114, que falava sobre estação individual de tratamento de esgoto, né, que é a questão da fossa sumidouro. E aí é o sistema de tratamento que tem que ter em toda a residência, né? É uma questão muito técnica, né? Um técnico em edificação, um técnico em saneamento, um técnico em controle ambiental, alguma pessoa que tem uma formação técnica que envolve tratamento de águas e efluentes, como é o meu caso, eu sou técnico em controle ambiental, vai entender um pouco sobre isso daqui e vai saber fazer, né? Mas eu acho que um aluno de ensino médio, ele não vai de cara, assim, entender muito. Mas ela era fácil. Se você se ligasse que no tanque séptico o esgoto tinha que ficar em repouso por um período maior e você lembrasse que decantação, né, quando você tem um líquido que ele fica em repouso por um tempo maior para decantar, não dava para responder. Mas às vezes as pessoas não entendem, né, não sabem. E por não conhecer, como funciona o sistema de tratamento de efluentes, não acerta. E, enfim, eu achei uma questão fácil, mas que, porém, pode ter sido complicada para muitas pessoas que não têm acesso ao conhecimento. Agora, eu achei uma graça a questão da terina, a 112, né?
Isso do caderno rosa, viu, gente? Aquela do... que falava da umidade, do calor e da umidade. Essa aqui, ó. Eu achei muito engraçado. Essa tirinha eu sempre via ela em alguns livros didáticos de ensino médio de língua portuguesa. Já vi em concursos públicos também, tirinhas desse personagem. Agora, gente, essas questões, essa questão 120, achei ela muito técnica, essa da madeira, né, de qual era a melhor espécie produtora. Eu achei muito técnico isso daqui. Eu não soube responder, eu chutei, preciso confessar. Não consegui lembrar de nada, nunca vi isso no ensino médio. Isso aqui é mais para uma pessoa técnica que aplica esses conteúdos, né, de estudo de anatomia das plantas e sabe, né, quando tiver mais de uma coisa ou menos de outra coisa, a madeira é mais apropriada para ser utilizada. E outra questão que eu fiquei assim bestinha foi a questão do eletrocardiograma, mas que eu olhei assim, tá bom, eles querem que nós sejamos médicos. Só que eu vi que não era tão complexo assim, né? Tinha uma lógicazinha matemática por trás, você via que se você percebesse que era 0,2 segundos cada quadradinho, dava para você fazer um cálculo e você chegar à quantidade de batimentos por minuto, né? Acabava sendo uma regrinha de 3 também. E não era tão difícil essa questão. Gostei dela, apesar de que assusta muitas pessoas, né? Assim, no primeiro momento, mas não é uma questão que eu achei tão difícil. Agora, bom, esses são os meus comentários da prova de natureza, certo? No geral, vou ser sincero, eu achei bem mais difícil do que a do ano passado. E eu não gostei não dessa questão. Cadê as questões de ecologia, gente? Eu não estou encontrando muitas questões de ecologia mais nessas provas do Enem. Umas questões de botânica muito técnica, sabe? Enfim, negação. Acabei que pelo gabarito preliminar eu só fiz 18 pontos em ciência da natureza, uma negação. Já em matemática, eu achei matemática uma prova um pouquinho melhor, mas, novamente, reiterando vocês, eu não estava com cabeça, né? Acabei que pelo gabarito preliminar eu só fiz 16 questões, mas eu sei que eu tenho capacidade de fazer muito mais de 16 questões, porque em Enems por aí que eu já fiz, com minha saúde mental ok, em dia, sem nada para me perturbar, eu consegui fazer muito mais questões do que 16. Né? Teve um ano que eu tirei quase 700 em matemática. Mas é assim, gente. Não deu. Fazer o quê? Eu sei que, tipo assim, minha cabeça estava tão zoada que eu passava uma página e, não, essa questão não dá. Aí pulava, aí fazia uma, aí fazia outra, aí voltava para a primeira página. Foi bem chato, assim. Eu também estava saturado. Assim, eu estou muito saturado de fazer provas do Enem. Eu faço desde 2010 e essa pandemia também afetou muito. Gente, olha, se você for fazer essa prova com o seu emocional abalado, né, não conseguiu se concentrar, não conseguiu se sair bem na prova, você não está sozinho. Né? Olha, eu sou aluno universitário, com maturidade já, muitos conteúdos de física, de química eu já vi na faculdade, na minha formação técnica, e mesmo assim eu não consegui resolver. Né? Eu não estava com a minha capacidade de concentração, meu hiperfoco ali na hora da prova. Eu só queria terminar e ir para casa. Então, exausto, esgotado mentalmente que eu ando ultimamente. Mas apesar disso, deu para me perceber que era uma prova que ela tinha algumas questões muito boas, aquelas questões de gráfico,
né? Algumas questões de gráfico bem legais que, se você tivesse um pouco de paciência, agora sim, muitas questões que dão um trabalho, né? Uma das coisas que me mata em matemática é que, assim, às vezes eu sei fazer a questão, mas eu vejo a questão e eu sei o trabalho que eu vou ter de fazer aquele cálculo miudinho para converter uma unidade de uma para outra. Aí eu só nisso já dá uma preguiça. Aí eu pulo para outro, saio procurando questões mais fáceis que eu não precise perder tanto tempo. Mas eu achei que foi uma prova de boas, assim. Apesar de eu só ter feito 16 questões, tem muitas questões com gráfico, né? Muitas questões interpretativas que você, com a atenção, prestando um pouco mais de atenção na leitura, você conseguia resolver, né? E no geral, eu gostei da prova de matemática, apesar de eu não ter me saído tão bem. Eu achei interessante que a questão 171, eles colocaram aqui, ó, uma questão de física em matemática. Essa questão é a questão de física, né? Eu lembro até que eu eliminei as 3 erradas e fiquei entre as 3 certas. E acabei marcando a questão errada. Era a letra A, se eu não me engano. Também não estava com muita cabeça. Eu precisava só prestar atenção se o gráfico era uma função seno ou cosseno, que isso já ajudava a eliminar as questões erradas. Mas enfim, é a vida, gente. Às vezes a gente tá bem para fazer uma coisa, às vezes a gente tá bem para fazer uma prova, às vezes a gente não tá. E tudo bem, faz parte. Não vou ficar me matando por isso. O importante foi eu ter ido fazer a prova, né? Eu não ter desistido, eu ter ido os 2 dias, apesar de eu estar me sentindo cansado, exausto. Tipo, sem vontade de fazer as coisas, por causa da pandemia, por causa de problemas pessoais, familiares, enfim. Coisas que vão se acumulando e mexendo com a gente. E mesmo assim, eu acho que a prova de matemática estava legal. Eu só não estava com uma cabeça boa para estudar. E no geral, para estudar não, gente, para fazer a prova. E no geral, eu percebi que cada vez mais a prova do Enem ela vem inserindo conteúdos mais técnicos, né? Questões mais técnicas que exigem que a pessoa tenha um conhecimento de profissionalizante mesmo. E eu não sei como é que vai ser, como é que o Enem vai se transformar agora com esse novo ensino médio, né? Eu acho que vai chegar um momento que o aluno vai escolher fazer as provas de exatos ou não, enfim. E assim, dando um veredito final sobre esse Enem, né? No geral, eu não gostei. Eu achei ele muito pesado, principalmente a prova de linguagens, né? E a prova de ciências da natureza. O tema da redação, gente, terrível. Muita gente vai escorregar na casca de banana que eu falei lá no vídeo 1, no primeiro dia. E para mim, deu ruim no segundo dia do Enem, porque eu não consegui me concentrar porra nenhuma, né? Foi muito ruim para mim. Eu até fiquei me sentindo um pouco mal depois por não ter conseguido fazer, né, direito à prova do segundo dia. Mas aí depois eu pensei, refleti um pouco e disse, cara, eu não preciso dessa nota do Enem, eu já estou na faculdade, já tenho meu trabalho, sou servidor público concursado, vou ter calma. Ano que vem tem Enem de novo, eu faço de novo, tranquilo, eu faço todos os anos como um exercício mental, né? Para mim não sempre tá lembrando, exercitando minha mente, colocando meu cérebro para funcionar, saber se eu ainda lembro das coisas ou não, se eu ainda sei escrever. E assim vai, gente. E é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E acompanhem o canal. Vou procurar postar outros vídeos, principalmente focados em vestibular, Enem, concurso, vida na universidade, escolha profissional, alguma coisa motivacional aqui, porque eu tenho 28 anos de idade e uma história para contar que pode ser útil para você também.
E é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. Né? Eu também falei, acho que já falei coisa demais. Mas eu espero que você tenha se saído bem, você que está assistindo esse vídeo. Se não se saiu bem, não se sinta mal. Tenha um ano que vem. Tenha calma. Esse ano de pandemia não foi bom para ninguém, não foi fácil. Não foi fácil para mim, não foi fácil para você. Não se desespere, não se julgue tanto, não se culpe por não ter tido um desempenho bom, se foi o caso. E vamos esperar o gabarito oficial, né? Estou aqui na expectativa ainda de a minha prova de linguagens ganhar as minhas 2 questões de língua espanhola, porque todo ano eu faço 5 questões de espanhol e os gabaritos preliminares diz que eu erro 2 ou 3 e quando sai o gabarito oficial eu acerto todas as 5. E é isso, vamos lá, até o próximo vídeo. Tchau, muito obrigado por ficarem até aqui. Valeu!